Bem, pessoal, dando continuidade à videoaula sobre funções, nós também podemos ter nas funções um aspecto referente às variáveis e os seus escopos, né? Segundo o escopo das variáveis, elas podem ser locais ou globais, onde as locais são variáveis que são utilizadas somente no método onde elas são definidas, e as globais podem ser utilizadas por vários métodos e outros métodos além do qual ela é definida, né? Então, como é que a gente faz uso de variáveis locais e variáveis globais? Para a gente definir uma variável global, é só declarar ela no programa principal, declarar ela lá no main, que todos os demais métodos que forem chamados pelo main podem utilizar aquela variável. E se você quiser que seja local, você declara no método que você quer utilizar, especificamente nele, e só aquele método vai poder utilizar aquelas variáveis. Então, né, por exemplo, imagine que as variáveis do tipo inteiro V1 e V2 estejam no programa principal. Então, todos os subprogramas que forem chamados pelo programa principal podem utilizar V1 e V2 sem problema nenhum. Então, o módulo A, o módulo B, o módulo C, eles podem utilizar V1 e V2 sem problema nenhum, assim como o módulo D e o módulo E. Só que o módulo A ele também chama, por exemplo, outros subprogramas, o módulo D e o módulo E. Então, essa variável V3 pode ser utilizada pelo módulo D e pelo módulo E, e já que eles são chamados pelo módulo A, né? A variável V4 só pode ser utilizada no módulo B, ele não chama ninguém, né? Então, a variável local ao módulo B, a V4 e a V5 do tipo real também é local ao subprograma C, só pode ser utilizada no subprograma C, né? Então, esses daqui são locais. V1 e V2 são globais, ou seja, qualquer um dos módulos pode chamar ela, pode utilizar ela, essas variáveis. Vamos ver como é que fica isso na programação, né? Vou criar aqui, vamos fazer junto, vou criar uma nova classe Java, vou chamar ela Scope, certo? Tá aqui Scope, vou criar um main para começar as execuções. Então, public static void main string args. Ok, e vou criar aqui as variáveis de acesso global. Então, são variáveis da classe Scope, certo? Então, chamá-las inteiro, termo 1, termo 2, ok? E a main, eu vou ter vários métodos que vai utilizar tanto o termo 1 como o termo 2, certo? A main, ela vai chamar eu vou criar aqui duas funções, certo? Uma somar e outra subtrair. Então, vamos criar aqui, são funções e as duas vão retornar o inteiro, que vai ser o resultado da soma e da subtração. Então, somar, ela vai receber dois parâmetros que são quem vai realizar a soma. Então, primeiro, esqueci o tipo, não pode esquecer, dois parâmetros inteiros, e segundo, certo? Beleza. Ok, tem um erro em somar. Qual é o erro? Faltam os modificadores, né? Então, só que somar
também vai retornar, então ele vai retornar um inteiro, ok? Beleza. Depois a gente viu qual é esse problema aí. O que ele vai fazer? Eu vou definir uma variável local que só pode ser utilizada em somar, certo? Eu vou chamar ela de int result soma, ok? E result soma vai receber primeiro mais segundo, ok? E vai retornar o resultado da soma. Result soma. Ok, beleza. Fazer a subtração. O método da subtração vai retornar o inteiro, que vai ser o resultado da subtração. Vou chamar ele de subtracão. Também vai receber dois parâmetros inteiros. Perceba que eu não sou muito criativo para o nome dos parâmetros. Primeiro, segundo. Esqueci o tipo. Ok. Ele também vai ter uma variável local do tipo inteiro. Vou chamar de result sub. Pronto, né? E result sub recebe a subtração de primeiro menos segundo, né? Os dois parâmetros, primeiro menos segundo, e vai retornar result sub. Ok, então beleza. Só que acontece, né? Esse método main vai chamar os dois elementos, as duas funções, tanto somar como subtração. Então eu vou definir aqui duas variáveis do tipo inteira, result da soma, que vai receber o valor do método somar, e result sub tracão. Ok, então result soma vai receber o que? Vou chamar o método somar, passando termo 1 e termo 2, certo? Então aqui deu erro, vamos ver por quê. Porque o nosso método aqui, o main, ele é estático, então ele só pode invocar métodos estáticos. Então eu vou definir somar, tanto somar como subtração como estático. E as nossas variáveis também tem que ser estáticas. Ok, método estático, o main, só pode utilizar variáveis e chamar métodos também estáticos. Beleza. Só que eu vou além. Eu não preciso, né? Perceba que tanto somar como subtração eles só usam dois parâmetros. Aí o que acontece? Eu não preciso definir esses parâmetros aqui, certo? A entrada de parâmetros. Por quê? Tanto somar como subtracão vão utilizar em comum as variáveis termo 1 e termo 2. Por isso que eu defini elas aqui como estando dentro da classe e não pertencendo a um método específico. Perceba que termo 1 e termo 2 não está dentro nem de main, nem do método somar, nem da função somar, nem da função subtração.
Então ele pertence a todos. São duas variáveis globais, porque ele está fora dos três, do main, de somar e de subtracão. Então o que eu vou fazer? Eu vou utilizá-los dentro dos próprios métodos somar e subtracão. Então eu vou deixar aqui sem parâmetro, porque eu já vou utilizar eles diretamente, certo? Sem precisar de parâmetros. Então resulta a soma. Vamos ver se eu posso utilizá-los realmente, né? Termo 1 mais termo 2, certo? Então somar está fazendo acesso direto a termo 1, né? Porque é uma variável global, não está definido dentro de nenhum dos métodos, né? Ele até poderia estar sendo definido aqui dentro do main, já que o main é que chama somar, né? Então não teria problema nenhum de eu definir o termo 1 e termo 2 aqui dentro do main, e somar poderia fazer uso dele sem problema nenhum. Da mesma forma fazer aqui com subtracão, tirar os parâmetros, né? Como eu não tenho mais parâmetros, então eu vou ter termo 1 menos o termo 2. E ele pode, subtracão também pode fazer acesso às variáveis termo 1 e termo 2, já que são variáveis globais, e qualquer um desses métodos pode acessar essas variáveis globais, né? Então resulsoma vai chamar somar, e eu vou mandar imprimir isso. Print system, né? Ponto alt ponto println o resultado da soma é resulsoma, né? Porque resulsoma é que está recebendo o retorno de somar. Ok, ó, ele retorna resulsoma. Faltou ponto e vírgula. Ok, só que eu preciso inicializar os valores de termo 1 e termo 2. Para a gente ter certeza que a main pode acessar termo 1 e termo 2, eu vou fazer a inicialização dos valores dele aqui dentro do main, né? Então termo 1 recebe 5 e termo 2 recebe 10. Então o resultado da soma dele tem que dar 15. Ok? Vamos executar. O resultado da soma é 15. Então, todo mundo fez acesso a termo 1 e termo 2, né? Ó. A main está fazendo uso do termo 1 e termo 2, dando valores iniciais a ele. Somar está fazendo uso do termo 1 e termo 2, somando os valores dos dois e colocando aqui em resulsoma. Só que resulsoma é uma variável local, só pertence ao método somar, certo? Ninguém mais pode utilizar resulsoma, ok? E subtracão da mesma forma também faz uso de termo 1 e termo 2 e joga em resulsub, né? Mas professor, o main também está fazendo uso do resulsoma, e você falou que resulsoma era só de somar. Não, esse resulsoma que ele está fazendo uso, ó, é a referência, tanto é que o próprio NetBeans destaca, é referência ao resulsoma do main e não resulsoma do somar. Tanto é que se eu alterar aqui, ó, resulsoma 1, vai dar erro. Eu tenho que alterar aqui também, porque ele está fazendo referência a resulsoma do main. Ok?
o método main não tem acesso a variáveis locais do método somar, assim como do método subtração, desculpe, da função subtração. Beleza. Agora, em vez de somar, eu vou só substituir aqui para a gente fazer a subtração. Em vez de chamar somar, eu vou chamar subtracão. Ok? Beleza? E o resultado da soma não é mais soma, é o resultado da subtração. E vou executar o arquivo. Então, vamos executar aqui. O resultado da subtração é menos 5, né? Então, termo 1 é 5 e termo 2 é 10. E subtracão teve acesso a esses valores de termo 1 e de termo 2. Então, 5 menos 10 deu menos 5. E retornou esse valor que foi impresso, que veio aqui para resol soma 1 e foi impresso aqui. Ok? Agora chamando a função subtracão. Então, todas as funções a main, a somar e a subtracão tiveram acesso a termo 1 e termo 2. Mas resol soma é específico de somar. Resol sub é específico de subtracão. São variáveis locais onde os outros métodos não podem ter acesso, não podem se utilizar delas.